Nova Manhã. Entrevista do dia. Fala emocionado, o pessoal acha que é brincadeira, né? Não, que eu conheço o Luciene há um certo tempo, né? E como é uma pessoa de alto gabarito, eu fico meio falando, nossa, ó, vou conversar com o Luciene aqui, que é artista visual e arte educador, professor de artes do Instituto Federal de São Paulo e doutorando em artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Ele também já foi diretor de cultura de Araçatuba e, salvo engano, é integrante da Academia Araçatubense de Letras. Isso. Certo? Isso. Tá. Você sabe que eu fiquei pensando aqui se você era jornalista ou não também? Então, eu que tentei fazer um recorte do meu currículo, Marcelo, porque eu tenho longo, formação em extenso, 3 graduações, jornalismo não é de formação, mas de carreira, eu tenho meu registro como jornalista também, e é isso. Mas o que você disse é a essência do meu trabalho ultimamente. É que, Lilian, se a gente fosse ler tudo, né, a gente ia ficar metade do tempo aqui para Acabou falar o jornal. do currículo, não é? Mas vamos lá. O Antônio Luciene, então, estreia hoje com a coluna Palavrar, e o tema dele de estreia é exatamente o que a gente vinha falando, o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Pois bem, Luciene, é com você. Muito bem, Marcelo. Eu quero começar te agradecendo o convite feito para integrar a coluna. Fazia um tempo que a gente não se falava, né? Verdade. Quer dizer, alguns anos já, cada um vai tomando um rumo profissional, mas é uma alegria estar aqui com você. A Lília eu quero agradecer também, porque eu sou fã de carteirinha da Lília desde que ela chegou em Araçatuba. Nós tivemos a oportunidade também de ter contato e trabalhar em outra rádio anteriormente. Tem como não ser? Tem como não ser, né? Não tem como não ser. E desde lá eu já me encantei. Eu me encantei com ela antes de conhecê-la, porque eu ouvi a voz da Lília na antiga rádio onde ela trabalhava, e eu também, né? E já me encantei. E fazia muita falta a voz feminina. Eu sei que depois dela, aqui em Araçatuba, passou a ter outras, em outras emissoras também. E eu achei já esse fato já muito interessante. Quer dizer, só voz masculina nas rádios de Araçatuba e região e uma voz feminina na qualidade da Lília. Então, assim, foi muito interessante. Então, eu quero agradecer essa oportunidade. Quero parabenizar, né, a Nova Brasil por esses espaços de cultura. A gente vive, especialmente nos últimos anos, um momento tão difícil em relação à cultura, ataques à cultura cada vez mais, e a gente ter espaços de cultura nas emissoras, enfim, nos veículos de comunicação, é muito bom. Eu me sinto honrado com o convite também, e eu gostaria de, nessa coluna, abordar diferentes aspectos de cultura, não só de Araçatuba e região, como também em nível nacional, né, e sabe, em alguns momentos, em nível internacional também. Oh. A Semana de Arte Moderna completa esse ano 100 anos. Né? Nós estamos, aliás, dentro do período em que ela aconteceu em São Paulo, em 1922, que foi de 13 a 17 de fevereiro. Então, a gente está bem no miolo da Semana de Arte Moderna, se a gente fosse voltar a 100 anos. Né? E foi uma semana importante, não necessariamente por conta da parte, vamos dizer assim, estética da semana, porque ela não trouxe necessariamente um programa estético. Né? Quer dizer, se a gente for pensar e analisar os ocorridos na Semana de Arte Moderna, não havia necessariamente um programa estético definido para ser trabalhado e desenvolvido em âmbito nacional, ou mesmo em São Paulo, que foi onde aconteceu o locus primeiro ali. O que nós temos, assim, a meu ver, de mais significativo e importante na Semana de Arte Moderna é justamente essa tentativa, esse objetivo de revisar a arte brasileira, que estava muito arraigada ainda, desde o século XIX, à tradição, a padrões estéticos, tanto no campo das artes visuais, da literatura, da poesia, da música, a padrões europeus, eurocêntricos, e muito fechado em cânones da tradição. Né? Então, qualquer aspecto de arte que você for ver, das artes de modo geral, eles têm muito padrões que deveriam ser seguidos para serem considerados arte. E a Semana de Arte Moderna, juntamente com seus fazedores, com seus ideais, vem justamente romper, ou tentar propor romper esses padrões da arte da tradição. Então,
eu acho que o grande legado da semana e das ações que aconteceram na Semana de Arte Moderna é justamente essa provocação na ruptura de padrões que até então eram vigentes. E é evidente que, por conta disso, causou um certo alvoroço na maioria da sociedade. Olha, a gente está falando da década de 20, então, imagine se hoje a gente tem ainda esse ranço da tradição, dessa galera que quer se prender ao passado, né? E não vê que o novo sempre vem, como diz a Elis Regina, né? E não tem jeito de evitar o novo. Imagina isso na década de 20, né? Mas também a gente está no contexto de uma São Paulo bastante efervescente, né? Do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista cultural. A gente está no ápice aí da cultura cafeeira, da economia cafeeira. Tanto é que a própria semana vai ser patrocinada pelo Paulo Prado e outros empresários cafeeiros, para que tenha essa visão mais progressista, mais, aí eu vou usar do termo, que foi moderna, né? Para pensar nesse novo Brasil, né? Nesse Brasil que está se despontando em várias frentes, entre as quais nas frentes culturais. Também muito mediado, muito atravessado pelas vanguardas europeias, né? Quer dizer, muitos desses artistas, né, que vão encampar a Semana de 22, está muito atravessado pelas vanguardas europeias e dos Estados Unidos também, né? Antes da Semana de 22, a gente tem uma personagem muito importante, que eu vou detalhar e tratar dela aqui em outros programas. Nós vamos desdobrar, Marcela. A minha ideia é, pelo menos ao longo deste mês e do próximo, a gente desdobrar essa Semana de Arte Moderna, enfatizando alguns aspectos, seja na literatura, seja nas artes visuais, seja na música, enfim, na arquitetura e tudo mais, para a gente pensar de forma mais detalhada, de forma mais cuidadosa, as contribuições, as muitas contribuições que essa semana trouxe até hoje para o nosso país e para os artistas que estão atuando nele, né? Mas eu falava de Anita Malfatti, quer dizer, a Anita Malfatti, ela vai ser uma precursora, exatamente. Já lá em 1917, que ela faz a primeira mostra, já com esse termo de trabalhos modernos, né? Então a Anita tem uma presença muito forte nesse grupo, né? E que vale a pena a gente destacar. É outra coisa, eu falava da Lília, a presença da Lília aqui na comunicação como mulher, é outra coisa que eu acho interessante também destacar na Semana de 22, é a presença das mulheres na Semana de 22, né? Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, a Guiomar. Então, assim, a gente tem uma série de personagens que vão também abrir, não só na perspectiva da arte em si, da produção estética em si, mas também da presença como pessoa, da representação como ser humano, que eu acho que isso também é uma outra coisa interessante. Se a gente for pensar, por exemplo, nas artes de modo geral, antes das chamadas vanguardas europeias e falando do Brasil, na Semana de 22, a gente não consegue, às vezes, destacar o nome de mulheres, por exemplo. Né? Quer dizer, você pensa no Renascimento, você pensa no Impressionismo, você pensa em outras escolas artísticas e estéticas, isso pensando em literatura, em artes visuais, em arquitetura, você não consegue pensar em nomes femininos de mulheres, por exemplo. Se eu fizer uma consulta com qualquer pessoa aqui, vai ser difícil a gente lembrar de nomes de mulheres. Ué, mas não existiam mulheres nas artes? Produzindo? Sempre existiu. Quer dizer, desde que o mundo existe, existem mulheres e, portanto, a atuação delas socialmente em todos os campos, inclusive os artísticos. Mas por que a gente não se lembra de nome de mulheres, para citá-los? Justamente porque há esse abafamento, essa diminuição, essa precarização dos nomes das mulheres em todos os campos. E se a gente for fazer um recorte mais detalhado ainda, piora a situação, né? Das mulheres e homens negros, das mulheres e homens homossexuais, isso acaba piorando, né? Porque há um apagamento, uma tentativa, né, de apagamento. E o que a gente vê hoje na chamada sociedade contemporânea, dentro de um campo da ciência
dos estudos contemporâneos ou estudos culturais é justamente um resgate e uma busca de resgatar esse apagamento, esse silenciamento, né, de pessoas que contribuíram e que contribuem em todos os campos sociais, incluindo das artes, e que por questões outras, você acaba de citar mais um dos muitos exemplos de racismo, homofobia, misoginia que acontecem cotidianamente, infelizmente, na nossa sociedade, que são sempre tentativas de apagamento, silenciamento de determinadas pessoas que, na visão de alguns, né, não merecem destaque, não merecem aplausos, mas eles não passarão. Essa que é a verdade, né? Do ponto de vista, então, da Semana de 22, nós temos isso, essa presença da mulher, essa presença de artes e de linguagens e de estéticas que não são, ou que não eram até então, comumente aceitas, né? Que não eram abertas nos salões, nas editoras e tudo mais. E aí nós temos vários nomes, né? Se a gente for citar aqui na literatura, Graça Aranha, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, esses últimos, os grandes idealizadores. Na pintura, aí, os conhecidos também, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, escultura Vitor Brecheret, Guiomar Novaes na parte da música e tantos outros. A gente teria que ter um tempo maior aqui para tratar deles, e é por isso que eu gostaria de cordialmente trazer a cada encontro nosso semanal aqui alguns desses nomes para a gente tratar com mais cuidado. Por favor, faça isso. Tá ótimo. Eu só, assim, rapidamente, gostaria apenas, então, que você explicasse. Você escolheu o nome da coluna. Palavrar. Já era algo que estava com você anteriormente, algo que te atrai, não? Isso, esse nome surgiu para mim, palavrar é a tentativa de tornar verbo substantivo. Né? Então, fica claro que a ideia de palavrar vem de palavra, né? Lavrar a palavra, o trabalho com a palavra. Então, essa ideia de palavrar, de lavrar a palavra, de tratar a terra fértil da palavra e trazer, de repente, outras palavras, unir-se a outras palavras, neologismos, inclusive, etc., etc., é um pouco desse nosso objetivo nessa coluna. Dar a palavra, trazer a palavra, fazer a palavra, lavrar a palavra, palavrar. Muito bom. A partir de agora, então, quem está nos acompanhando sabe que toda terça-feira temos Palavrar com Antônio Luciani no Nova Manhã Araçatuba. Luciani, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui hoje, por iniciar essa jornada com a gente. Eu que agradeço, Marcelo, Lília, e espero contribuir com o programa, com a rádio, enfim, com a cultura regional e nacional, com o que a gente trouxer aqui em termos de recortes. Assim será. Perfeito. Um prazer, viu? Bom dia. Bom dia.